Bom dia a todos. Hoje é dia de eleição, nós vamos falar de política. Como todo mundo dos políticos, é um mundo complicado. Mas nós vamos falar da política de 3.000 anos atrás, que era o que acontecia lá na corte do rei Davi. Antes de iniciarmos, vamos começar com oração. Nelson, você ora para a gente, por favor. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa para aprender a Tua Santa Palavra. Agradecemos, Senhor Deus, pela Tua Palavra que ouvimos durante o culto, que Tu falaste ao nosso coração. Queremos pedir, Senhor Deus, que esteja com o Gerson, que vai nos trazer esse estudo, Senhor, para que possa nos edificar e nos alertar, Senhor. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Há uns 4 anos atrás, um pouco mais de 4 anos atrás, a gente estava morando nos Estados Unidos, viemos morar aqui no Brasil, e era o último ano do Lula como presidente, e já estava se delineando que a Dilma Rousseff ia ser candidata. E nos Estados Unidos costuma ter as ruas bem asfaltadas, né? E as ruas aqui têm melhorado, mas elas ainda chacoalham o carro um pouquinho, né? E as crianças ainda relativamente pequenas, né? E a gente saiu de carro aí, um desses dias aí, logo que a gente tinha voltado, uma rua bem daquelas, buraco, asfalto muito irregular, tudo, né? E as crianças ouvindo na escola de sucessão presidencial, tudo mais, a Dilma era a favorita. Aí minha pergunta, se a Dilma foi eleita, será que essa estrada aqui, será que ela vai consertar essa estrada? Que é uma coisa que muita criança, né, principalmente os menorzinhos, pensam, né? Se algum dia eu for presidente da República, eu vou fazer isso, isso e aquilo, né? Isso e aquilo são coisas assim bem próximas, né? Como tapar esse buraco ou pintar essa faixa de pedestre, ou então melhorar o paisagismo dessa praça, né? Mas a gente sabe que a coisa é bem mais complicada, porque o governo é um negócio muito emaranhado, né? Tem esferas de poder, tem poderes diferentes dentro daquilo que a gente chama de governo, né? E cada poder com a sua esfera de atuação. E todos esses feitos, compostos, né, por pessoas. Pessoas que nós aqui dentro do nosso conhecimento revelado por Deus, pessoas essas que são pecadores, estão aquém daquilo que Deus espera delas. Então, se um pecador já é capaz de fazer um estrago, muitos pecadores juntos fazem estragos ainda maiores, né? E esse texto que a gente vai ler hoje fala dessa junção, pecadores e governo. O contexto, para quem não estava aqui semana passada, é os livros de Samuel, partindo para o livro de Reis em breve, falando do tempo dos juízes até o tempo dos reis em Israel. E na aula anterior falou-se de Absalão, filho de Davi, filho que a gente vai ver aqui em 2 Samuel, apesar de filho desobediente, filho revoltoso, era filho querido de Davi. Mais querido que ele era, o fato é que ele se revoltou e liderou um inicialmente bem-sucedido golpe de Estado e expulsou o pai, que era o rei de Jerusalém. E, ao fazer isso, ele se proclama rei em Israel, no lugar do pai. Embora que, diferente de Davi, que havia sido ungido
por Samuel, a gente não vê aqui no texto bíblico um relato da unção de Absalão. Então está claro nesse relato, principalmente nas lentes nossas de leitores que creem na palavra de Deus, está muito claro que Absalão não era um rei aos olhos de Deus. Mas ele usurpou, teve sucesso em expulsar o pai de Jerusalém, teve sucesso parcial em em trazer alguns da esfera do poder de Davi para junto de si, e também repôs alguns desses que ficaram com Davi, que não foram para o campo de Absalão, repôs alguns desses com alguns lá de Absalão, né, da turma dele. E assim ele começou a exercer o seu governo. Um dos que ele trouxe para perto, na verdade, havia sido infiltrado por Davi, e era um conselheiro, né? Então era como se fosse um ministro, alguma coisa assim, né? Embora que não existisse esse cargo dessa maneira tão estruturada como a gente está acostumado a ver hoje em dia, né? Mas, enfim, esse daí foi ser conselheiro, junto com outro tal, que também foi conselheiro na época de Davi. Dois, portanto, dando opiniões. E esse que se infiltrou, na verdade, deu opiniões a Absalão, mas debaixo de uma lealdade ao rei Davi. Por fim, opinião de uma, opinião de outra, acontece uma batalha. Nessa batalha, o exército de Absalão é dizimado, e com isso só resta a Absalão fugir. Ele foge, mas ele se vê preso enroscado numa árvore, e Joabe, que era o general de Davi, acaba por matar Absalão. Acaba por assassinar Absalão, porque não foi uma morte de batalha, né? Foi uma morte de emboscada, no fundo, né? Isso aconteceu depois de Davi ter dado ordens expressas que Absalão fosse poupado, né? Então está aí um episódio que a gente já vê que existe uma diferença entre Davi e Joabe, né? Muito bom. A gente olha aqui, nós podemos agora abrir a Bíblia em 1 Samuel 8, 2 Samuel 8, segundo livro de Samuel 8, versículo 15. Oficiais de Davi. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Então, aqui os oficiais de Davi, e na minha Bíblia, essa Bíblia que a gente comumente usa aqui, tem uma referência a textos paralelos. Um dos textos paralelos é justamente o texto desse domingo, 2 Samuel 20. Vamos comparar esse texto paralelo em 2 Samuel 20. Que é quando termina esse capítulo do levante de Absalão, da morte de Absalão, depois da batalha, o retorno de Davi a Jerusalém, e todo o processo que aconteceu entre Davi retornar a Jerusalém e ele voltar a ser reconhecido como rei, né? Então, 2 Samuel 20, versículo 23, oficiais de Davi. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva, o escrivão,
Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Tem uma omissão aqui notável entre um texto e outro. Não sei se vocês perceberam. O que está faltando aqui num texto e outro? Os filhos. Os filhos. É interessante se a gente voltar ao capítulo 8 e olhar, né? Como é que os filhos são descritos como ministros, né? Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Então você vê que a prática do apadrinhamento era uma prática complicada, não só nos dias de hoje. E o rei Davi, que é da linha de Davi, Jesus, o filho de Davi, o rei Davi, caiu nessa. Caiu nessa e teve consequências terríveis. Consequências terríveis. Então essa é uma diferença aqui distinta entre os oficiais antes e depois desse episódio. Como a gente estava ouvindo o sermão aqui recente, né, do reverendo Fernando, né? O mundo tem pecado, nós pecamos. Nós sabemos que Deus perdoa. Mas ainda com perdão, Deus não livra das consequências. Pecado tem consequências. No caso de Davi, aquele pecado, grande pecado que ele havia praticado com aquela que foi a mulher de Urias, tal como Batseba é descrita no Novo Testamento, teve consequências. As consequências foram delineadas pelo profeta Natã. E a gente vê essas consequências aqui. E pelo comportamento de Davi, a gente vê que Davi estava muito bem ciente das consequências. Existe uma certa contrição na atitude de Davi que a gente vê transparecendo aqui no texto. Vale a pena olhar isso. Mas aqui mostra, isso aqui é um slide que eu copiei do Geraldo, da semana passada, né, em que os seus filhos, porém, eram ministros. Está aí o primeiro-ministro, né, que era o ministro da Justiça, pelo jeito, Absalão. Deu no que deu. Muito bom. Esse também é um slide copiado, só para a gente recapitular uma discussão que tivemos aqui algumas semanas atrás, né? Que o rei Davi foi um ungido de Deus, ungido por Samuel. O último dos juízes ungiu aquele que seria o rei segundo o coração de Deus. E de tal maneira esse reinado de Davi trouxe representação ao povo relativo ao plano de Deus, que o tempo do reinado de Davi virou um símbolo da esperança de Israel. A tal ponto que Jesus era o chamado, né, de o filho de Davi. E não só era chamado, como a gente estudou isso numa ocasião passada, como esse título era apropriado. Existem várias conotações aí associadas a esse título, filho de Davi. Então, Davi, dessa maneira, personificou esse aspecto do plano de Deus, que era a esperança do Messias. Assim como outros na história do Antigo Testamento personificaram, né, outros aspectos do plano de Deus. José no Egito, muito do que o profeta Isaías fez e viveu, e assim por diante. O que acontece é esse momento que nós estamos vivendo agora, né? É um momento difícil frente àquilo que havia sido construído na parte do propósito de Deus com relação ao o plano do descendente, da casa de Davi. Esse descendente seria rei para sempre, né? Nós estamos aqui diante de um momento completamente oposto a essa figura do Messias. Davi, fugitivo, volta a Jerusalém, se encontra com um monte de gente que claramente o havia traído para ficar com Absalão. E agora, o que faz Davi nessa situação? Será que ele pode até mesmo se reivindicar rei sobre Israel? É uma grande pergunta. É uma grande pergunta. Naquele tempo
E aqui a gente também pode traçar os paralelos, não só naquele tempo, mas naquele tempo, para a pessoa se consolidar no poder, tinha uma rota muito bem definida. Como é que a pessoa se consolidava no poder? Liquidava os inimigos. Fórmula simples, né? Simples, mas terrível, né? Como é que faz com Davi agora? Onde muitos daqueles que compunham a sua base, viraram inimigos. Como sair dessa? O que faria o rei numa dessa? Liquidar aqueles que eram seus amigos? É uma enrascada moral de grande peso, né? Uma enrascada moral de grande peso. E como sair dessa enrascada? Mantenha os amigos que ficaram traidores? Como é que você reina dessa maneira? Elimina esses? Como é que você se torna autêntico? Principalmente autêntico aos olhos do plano de Deus. Tremenda enrascada. Então, esse trecho que nos é destinado no domingo de hoje é um trecho muito difícil por causa disso. Lida com esse ambiente, o ambiente dos homens. Fala-se pouco aqui também o nome de Deus. Fala-se muito do drama que acontece aqui no nosso mundo. Mas a gente vê o plano de Deus em ação. Vamos dar uma olhada no que acontece, nesse período. Abrindo aqui 2 Samuel 19, é um momento que nós estamos discutindo aqui. Davi retornando, ouve anunciado que o seu filho havia morrido. Diz lá, 18:31, boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope, vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope, sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Quem me dera que eu morresse por ti. Nós sabemos de quem morreu por nós, né? Então, o sentimento de Davi aqui foi um sentimento bastante legítimo, né? Se a gente olhar um pouco antes, no mesmo capítulo, versículo 5, em antecipação à batalha que haveria de acontecer, deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Vocês me amam, pelo amor que vocês têm a mim, tratai com brandura. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Então foi assim que o rei Davi havia falado. Absalão morreu nas mãos de Joabe, o general de Davi. Não fala aqui nesse momento do anúncio de que Absalão havia morrido quem matou, mas claramente que isso eventualmente transpirou aí aos ouvidos de Davi. Como foi articulado na semana passada, sem eliminar Absalão, nunca poderia ter sido consolidado novamente o poder de Davi como rei em Israel. Então, ironicamente, isso era necessário, sob o ponto de vista político. Mas aquilo que era necessário para dar unidade a esse povo foi uma tragédia na vida de Davi. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Uma frase aqui, como a gente sabe, profética, portanto. E Joabe reprova Davi, o general que matou Absalão, falando assim, escuta, você precisa se recompor aqui, ainda mais na frente de todo mundo. Então a gente lê aqui o texto e vamos ver que a fala de Joabe é até meio desaforada para quem era o rei de Israel, né? Diz lá o versículo 2 que a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer, o rei está de luto por causa do seu filho.
Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas da cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, que era essa expressão de luto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. A gente vê por esse versículo o tamanho da intensidade da dor, da emoção de Davi. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram. Hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e de tuas filhas e a vida das tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. O que não é verdade, né? Não é verdade. Hã? Exagerou e colocou o povo de Israel contra Absalão, o que não era, em nenhum momento aqui, a expressão do pensamento de Davi, né? Levanta-te agora, ó o Joabe dando ordens para o rei, levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Ou seja, fala do jeito que eu penso. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te terá isto do que todo o mal que te tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Eu não sei interpretar esse texto, a não ser como uma bela ameaça daquele que era o chefe maior dos exércitos de Israel. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, o povo ungiu, não Deus, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o povo estava altercando, não havia consenso no que fazer, né? Então Davi volta a Jerusalém e reencontra com Zadok e Abiatar, dois aí que ficaram numa situação difícil. Zadok e Abiatar foram dispensados de Davi, de fugirem com Davi. Davi falou: fiquem vocês aí em Jerusalém. Então esses foram aqueles protagonistas que ficaram numa difícil decisão: ficamos no templo ou nos mantemos leal ao rei? E eles acataram o que Davi falou, ficaram no templo. Davi não os imputou essa escolha como um abandono. Pelo contrário, os recebeu novamente quando Davi voltou a Jerusalém. Mas pede pelo apoio deles. Davi tem que pedir pelo apoio de Zadok e Abiatar, um apoio formal deles de volta ao rei. E é isso que Davi faz. Então, Davi vai buscando aqui recuperar as suas alianças e estabelecer algumas novas, né? Então, diz o versículo 11 que o rei Davi mandou a dizer a Zadok e Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois o meu osso e a minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Ou seja, Davi pedindo aqui aos sacerdotes, que eram líderes sob uma certa dimensão, sob uma grande dimensão, né, que eram os líderes litúrgicos de Israel, que fosse interceder frente aos líderes regionais de Israel, para que eles voltassem a trazer o seu apoio ao rei. E aí ele continua: dizei a Amasa. Então ele pede que os sacerdotes falem a Amasa. Quem que era esse Amasa? Amasa era meio parente aí da turma, parente de Joabe, e foi aquele que Absalão escolheu para ser o seu general. Joabe acabou fugindo com Davi, Amasa ficou no lugar de Joabe como o novo general de Israel.
Portanto, quando teve essa batalha entre Absalão e Davi, Amasa foi o general perdedor, né? E Joabe o general vencedor. Mas Davi aqui avisa Amasa que ele é bem-vindo de volta a Jerusalém. Dizei a Amasa, versículo 13, não és tu meu osso e a minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Veja o que Davi está tentando fazer. Chega desse Joabe que já havia matado Abner em tempos passados, chega desse Joabe que havia matado Absalão, chega desse Joabe que me ameaça com todo o exército de Israel. Está na hora de ter uma nova ordem das coisas. Mas Joabe era forte, Joabe tinha o seu respaldo. Então o rei voltou, versículo 15, e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar para o Jordão. Lá ele se encontra com Simei. Simei era um desses líderes regionais, pelo jeito muito importante, que logo que Davi se viu em apuros com o levante de Absalão, foi um dos que se posicionou contra Davi. Provavelmente por ter sido um dos primeiros, foi um dos que ajudou a consolidar que o golpe de Absalão haveria de ser bem sucedido, né? Depois que a coisa virou para o outro lado, Simei tenta fazer aí uma média com Davi, que voltou vitorioso da batalha contra Absalão. Então a gente vê aqui muito também de um padrão que persiste até o dia de hoje, que mais do que as ideologias, os políticos são verdadeiramente pragmáticos, mas pragmáticos frente aos seus objetivos muito pessoais, né? E o Simei ficou famoso na Bíblia por exemplificar esse comportamento tão presente até o dia de hoje na política dos homens. Uma hora ele pensa de um jeito, outra hora ele pensa do outro. O que ele pensa realmente? O que ele quer? O que ele acredita? Né? Qual que é a ideologia de Simei? Ninguém sabe, acho que nem ele sabe. Ele provavelmente já estava numa situação de vida que já não tinha mais ideologia. O seu Deus era o poder. Está aí um texto para a gente ler num dia de eleição, né? E ele faz muito bem o papel desse político hipócrita. Veja lá o versículo 19. Começando no 18. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão. Ele disse, não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em meu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, que era irmão do Joabe, o general, né? Então era um segundo general lá. Respondeu Abisai, filho de Zeruia, não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Nessas horas aqui, o nome de Deus é levantado, né? Veja só como é que são as coisas, né? Aliás, a gente já viu aqui nessa eleição o nome de Deus sendo reivindicado por algumas coisas curiosas. Porém, Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei, não morrerás, e lhe jurou. Belo ato nobre de Davi, nobre perante aquilo que é verdadeiramente o chamado para ser ungido de Deus, porque o Abisai aqui, no mundo dos homens, estava correto. Esse fulano foi o primeiro a validar o levante de Absalão. Ele deve ser o primeiro a ser morto para validar o seu retorno ao poder. O raciocínio dentro do mundo dos homens não estava errado, do seu general. Mas não foi o raciocínio
que falou aqui, foi o coração de Davi que falou, não morrerás, segundo o coração de Deus. Deus é o Deus do perdão. Como disse Jesus, o meu reino não é daqui. Jesus é rei, mas o meu reino não é daqui, foi o que ele falou a Pilatos. As regras do reino de Jesus são regras diferentes. Então essa foi a história de Simei. Depois da história de Simei vem um outro que também se regozijou quando Davi foi expulso de Jerusalém, que foi ninguém menos que Mefibosete. Davi saiu vasculhando Israel para achar se tinha algum descendente de Jonatas, para honrar esse descendente. Era a única maneira que sobrou para Davi expressar o amor, a amizade que ele tinha por Jonatas, depois de Jonatas ter morrido em batalha. Ele achou esse filho de Jonatas, uma pessoa com algum tipo de deficiência física, Mefibosete. E ele chamou Mefibosete para ser bem tratado na corte de Jerusalém, deu bens a Mefibosete, ele com a sua deficiência, Davi proveu que houvesse alguém para administrar esses bens. Dali a pouco, quando acontece a situação, o levante de Absalão, Mefibosete rapidamente fala assim, opa, Davi foi embora, é agora que a casa de Saul vai voltar ao poder. Da onde que ele tirou isso? Não sei, porque não tinha indício nenhum que de Absalão a coisa ia passar para a casa de Saul. Mas muitos daqueles que eram de Saul, de fato, se viram em oposição a Davi, porque viam Davi como culpado por Saul ter deixado de ser a casa real. Onde que está a culpa de Davi nessa história? Davi matou Saul para virar rei? Não. Davi matou Jonatas? Também não. Ambos morreram em batalha. Não só isso, como Davi lamentou a morte de ambos. E julgou aquele que terminou por acabar a vida de Saul, já eliminado no contexto da batalha, aquele que finalizou a morte de Saul foi castigado por isso, porque não se levanta a mão contra o ungido do Senhor. Pois bem, Mefibosete rapidamente pula para o outro lado, mas não o administrador de Mefibosete, que era Ziba. Então tem esse encontro aqui de Mefibosete também com as mesmas palavras melosas de Simei aqui diante do rei. Versículo 26. Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia, ao bar darei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. O servo aqui é o tal do Ziba, né? Davi foi ver se achava abrigo naquele a quem ele havia cuidado. Foi para a casa de Mefibosete, isso daqui está nos capítulos passados, e só encontra Ziba lá que fala assim, ó, Mefibosete foi lá festejar o golpe de Absalão. Mas aqui você é bem-vindo, diz Ziba, né? Agora o Mefibosete volta a Davi e fala assim, ó, aquele lá, ele é o que está de intriga. E eu sou um humilde aqui que preciso de ajuda para poder me achegar ao rei, e ele não me ajudou. Só para agora eu ficar com essa fama de ruim. Mas, obviamente, que Davi sabia ler aí por detrás das falas falsas, né? Que diz, então, logo em seguida, né? Bom, só terminando aqui a fala de Mefibosete, versículo 28. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei. Olha o que Mefibosete fala. Compare isso com a opinião que o próprio Davi tinha sobre Jonatas, né? Não eram senão homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei. Davi cortou por todo as papagaiadas aqui de Mefibosete, foi direto ao ponto. Por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras.
resolveu a questão no âmago dela. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Então, Davi, aqui a gente vê que ele de fato lidou com seus inimigos, mas ele lidou com amor. Curiosamente, aqui, ele se desvia completamente do padrão dos reis do Antigo Testamento, do sistema do poderio do Antigo Testamento. Aqui em frente ele vai se encontrar com Barzilai, que é um que em ocasião passada tinha tido comportamento oposto. Barzilai foi um dos poucos que, diante da situação de Davi, o rei agora fugitivo, deu amparo ao rei. E Davi convida: agora venha viver comigo em Jerusalém. Mas ele disse: eu já sou muito idoso, não posso. Não posso, não devo. Eu devo ficar na minha terra, porque já passou a minha fase. Mas se você quer me honrar minha casa, honre a este aqui que eu estou te indicando. Né? Eis aqui o teu servo Quimã, versículo 37. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado. E tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Então ele honra Quimã como um representante aqui de Barzilai. Ele faz o outro pedaço da aliança, que é honrar aqueles que o deram suporte. E assim então Davi volta a Jerusalém. Um detalhe aqui desse trecho todo é o versículo de Simei, versículo 20. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. O primeiro da casa de José. José é simbolizado pelo seu filho Efraim, que era uma das tribos de Israel. Que as 12 tribos de Israel, na verdade, eram 13, né? Porque tinha a tribo dos levitas que não tinha território. Então, tinham 12 territórios de 13 tribos. 2 das tribos, na verdade, eram os 2 filhos de José. Então, aqui já está caracterizado o que viria a acontecer depois, que é um fracionamento entre Judá e José, que depois vai ser o fracionamento do reino de Israel. Aquilo que o profeta Natã havia avisado vem acontecer, mas não nos tempos de Davi e nem nos tempos de Salomão, mas o rei que veio logo em seguida, o filho de Salomão. Então já tem um prenúncio aqui, mais um. A gente encontra outros antes desse, mas já tem aqui mais outro prenúncio daquilo que viria a ser a divisão dos reinos. Capítulo 20 é um capítulo também igualmente terrível, que fala da última das resistências aqui que aconteceram frente a Davi, antes que ele viesse a de fato ser rei. Né? De um fulano cujo nome era Seba, versículo 1, filho de Bicri, homem de Benjamim. Não sei se alguém lembra quem mais era de Benjamim. Bom, o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, mas não era isso que eu estava pensando. Era o rei Saul, saiu da tribo de Benjamim. Então a gente vê que em Benjamim ainda tinha um bolsão lá de aliança a outras ordens antigas, né? E esse Seba aí decidiu que ele tinha respaldo suficiente para se levantar, pelo menos regionalmente, né? Dessas iniciativas aí de divisão. Como naquele tempo o plebiscito entre se vai ou não tornar a Escócia independente não era muito aplicável, então, em vez de plebiscito, saiu algum lá falando e fala: daqui para frente é assim. Então, o que diz lá o versículo 1? Diz Seba: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel.
Então, todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri, porque os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro, versículo 4, dentro de 3 dias, os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Quem que é o Amasa? O Amasa era o tal que foi general de Absalão, perdeu a batalha, mas Davi já estava cansado do seu general, que era um que fazia as coisas segundo o seu próprio nariz, e, ao fazer, matava todo mundo ao seu redor. Amasa, portanto, é aquele que, no versículo 13 do capítulo anterior, diz que ele viria a ser comandante do exército de Davi em lugar de Joabe. Então, Amasa já está empossado aqui, e Davi fala: vai lá resolver a questão. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então você vê que Amasa não era um general muito dos bons, né? Já havia perdido lá a batalha de Absalão, e agora, para resolver esse levante, ele também não está sendo muito eficiente. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos do seu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. E aí, dentro dessas cidades fortificadas, ele próprio Seba poderia se fortalecer, né? Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então veja que Joabe não era mais o número 1, mas talvez ele fosse aí o número 2, número 3, né? O outro Abisai aqui, já que Amasa estava demorando, era o irmão de Joabe, né? Então, os filhos de Zeruia. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeon, Amasa veio perante eles. Então Amasa os encontra. E trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, preso a seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen, e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. História terrível, né? O meio irmão, meio primo aqui de Joabe e Abisai acaba sendo morto porque ele confiou que os seus parentes eram boa gente, mas ele devia conhecer quem era Joabe, porque Joabe já tinha dado muitos exemplos até então de que tipo de como é que Joabe lidava com os problemas, né? E assim Amasa sai ferido, morre, né? Não morre imediatamente, ele gera uma certa comoção, de forma que um lá dos ajudantes de Joabe acaba tendo que esconder o Amasa agonizante para ele parar de chamar a atenção. E aí Seba vai fugindo, até ele se refugiar numa cidade. Diz lá, versículo 14, Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe os homens e cercaram a cidade, e levantaram contra ela um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derrubar. Ou seja, aquela cidade ia ser destroçada junto com aquele único que estava sendo perseguido, né? Então uma mulher sábia, gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Então ela vai fazer as vezes de uma diplomata aqui. E aí a gente vai ver a história de como é que funcionava a diplomacia naqueles tempos. Então lá vai a diplomacia dela. Chegando-se ele, perguntou à mulher: és tu Joabe? Respondeu: eu sou.
Ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, que era a cidade, e assim davam cabo das questões. Ou seja, nossa especialidade aqui é diplomacia, não é briga. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Ela apelou para um ponto que era um ponto muito querido por Davi. Né? Davi não queria matar a Simei, por quê? Qual foi o argumento de Davi? Diz aqui. Porque ele era um dos de Israel. Davi virou e falou assim, não faz sentido eu matar um dos meus. Né? Então, a mulher aqui, a diplomata, está usando o mesmo argumento. Escuta, você vai matar os seus irmãos israelitas como você? Que é isso? Respondeu Joabe e disse, longe, longe de mim que eu devore e destrua. Tá bom. Não é bem o exemplo de vida de Joabe, mas ele percebeu que a mulher estava colocando em um xeque-mate. A coisa não é assim, porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi, e entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe, eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta de retirada, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Nesses tempos aí que a gente ouve de decapitações lá no Oriente Médio, esse texto fica até um pouco mais assustador, não fica? Mas era a diplomacia, a gente ouve aqui que era mulher sábia. Veja como é que a diplomacia funcionava, né? Hã? Pelo menos morreu um só. E foi assim, então, que Joabe volta a Jerusalém para se encontrar com o rei. Agora Davi é rei, por isso que o texto aqui se encerra anunciando os oficiais do rei. Davi é novamente rei. Que situação até ele virar rei de novo, né? Agora tem um detalhe em tudo isso. Um detalhe bem interessante. Contra qual dos seus inimigos Davi levantou a mão? Aqui nessa história toda. Contra qual deles? Nenhum. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo. A gente pode ler o salmo que foi citado na semana passada. Não precisa ler só aquele salmo. Vários outros salmos têm o mesmo padrão de abordagem. Né? O Salmo 3, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Quem é que defende Davi dos seus inimigos? É a mão forte de Davi? Não é. É Deus. É Deus. E a gente vê aqui a mão de Deus de uma maneira terrível, né? Que é esse general meio psicopata aqui, que é Joabe, matando todo mundo. Né? Matando até quem não precisa.
Joabe claramente era um meio louco aí, sanguinário e tinha um certo gosto em resolver as questões dessa maneira, né? Esse episódio aí da diplomacia com essa mulher lá da cidade de Abel é interessante por causa disso. Ela pegou no ponto-chave que podia desarmar aquele que estava pronto, porque até então ele tinha cercado a cidade, feito lá uns andaimes da altura do muro e estava lá marretando o muro para derrubar o muro da cidade. Na hora que aquele muro fosse derrubado, a praxe do momento ia ser posta em ação, ou seja, não sobraria ninguém. Esse era o Joabe. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. A Deus pertence a vingança, diz o outro texto, né? Não a nós. Tem um outro texto também da invasão de Senaqueribe, né? O exército de Senaqueribe, rei da Síria em Jerusalém, muitos anos depois, quando Ezequias era rei, Isaías era profeta, né? E o Rabsaque lá, que era o general do Senaqueribe, do rei dos assírios, né? Ele debocha de Deus, ele debocha do povo, e ele fala, ou vocês se rendem, ou vai todo mundo morrer de fome aqui, porque esse cerco não vai fechar e a gente não vai precisar nem brigar. Vocês morrem aí de exauridos. E o rei Ezequias fica lá arrasado com essa mensagem, porque tem um quê de verdade. O exército da Síria, que era a superpotência do momento, era muito superior ao de Israel. Aí ele vai falar, vai se consultar com o profeta Isaías, e Isaías tem uma fala muito importante. O insulto de Rabsaque foi contra Deus. Nós não defendemos Deus, Deus defende os seus propósitos. E, de fato, a gente vê depois que tem um livramento sobrenatural em que o povo de Jerusalém se sai incólume da invasão dos assírios. Se a gente olhar hoje na história, né, a história antiga, é realmente impensável que os assírios arrasaram por toda aquela região e o reino de Judá persistiu. Mas ele persistiu mesmo, porque só depois com os babilônios o reinado em Judá foi cair, né, pela invasão, destruição de Jerusalém pelos babilônios. Os assírios não prevaleceram contra Jerusalém. Então, esse episódio de Isaías também é um episódio marcante, né? Interessante nesse salmo aqui também que Davi não pede a morte dos seus inimigos, ele só pede que Deus o salve, né? Então, o coração de Davi aqui foi preservado. Há consequências do pecado, mas Deus preserva o coração daqueles que são de Deus. Outro salmo aqui que nos chama a atenção nesse momento é o próprio Salmo 23, conhecido nosso, Salmo de Davi. Salmo de Davi, e pelo contexto desse salmo, né, o Senhor é o meu pastor. Né? A gente vê lá no Cântico das Crianças, havia um pastorzinho. Né? Davi foi pastor muito no começo, né? Quando ele era jovem, e era pastor porque não tinha idade para ser guerreiro. Porque forte ele era capaz de enfrentar até um leão, como diz o texto bíblico, né? Que em dada ocasião, para defender o rebanho, foi isso que ele fez. Pois bem, um salmo daquela época da vida de Davi, provavelmente depois que ele havia se encontrado com Samuel, que o ungiu em segredo, rei em Israel. Como foi uma unção em segredo, demorou muito tempo até Davi de fato se tornar rei, mas já nesse salmo ele fala lá no versículo 5, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. A unção vem de Deus, a unção de Deus não tem fim. Pode ter um Absalão, pode ter um maluco de um Joabe ao seu lado. Se você foi ungido por Deus, Deus vai com você até o final. É essa a promessa da Bíblia.
E essa promessa a gente viu aqui concretizada na figura de Davi, porque de fato a gente vai vendo que Davi vai ficando velho, enfraquecido por tantos embates que ele teve na vida, muitos deles esses embates terríveis que foram do âmbito familiar, né? E ele enfraquecido, ele fica também mais fraco de iniciativa, né? De coragem. Daqui a alguns versículos, na próxima aula, a gente vai ver que teve uma batalha, e essa batalha gerou tanta exaustão no rei Davi, que aqueles ao redor de Davi falaram, não, agora chega. Nós aqui de Israel ainda podemos ter que batalhar daqui para frente, mas o rei não vai junto, porque ele precisa ser preservado. Outra guerra dessas, se vai o rei junto, ele não sobrevive. E aí o rei é poupado, não por decisão de Davi, mas por decisão dos seus comandantes ao redor. Você vê que as pessoas ao redor de Davi começam a decidir por ele. Mas ele é rei até o final. Do trono Davi não sai mais. O ungido de Deus não se levanta a mão contra o ungido de Deus. Se houve momentos de dúvida com relação à reivindicação, que não do próprio Davi, mas sim de Deus, de que Davi era o ungido, a gente vê um momento de dúvida assim, mais de um, mas tem um momento interessante que está aqui no Novo Testamento com relação a Jesus. É um texto bonito, um texto que eu queria usar para a gente fechar o dia de hoje, está lá em Mateus capítulo 11. João Batista tinha uma pregação poderosa a tal ponto que quando Jesus foi começar o seu ministério, ele foi até João Batista para pedir para ser batizado, pelo João Batista. E João Batista, além de tão eloquente, era uma pessoa humilde, né? Muito humilde. Falou uma ocasião, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Frase lindíssima que tem na Bíblia. Lindíssima, saiu da boca de João Batista. E no momento do batismo de Jesus tem outra também, né? João Batista se vê diante daquela situação sabendo que Jesus era aquele prometido por Deus, e faz aquela belíssima pergunta, mas estão invertidos os papéis aqui. Não sou eu que deveria estar batizando a Jesus. Devia ser o contrário aqui, né? Eu que tenho que me pôr aos pés de Jesus, eu que tenho que me submeter à autoridade de Jesus. Mas Jesus fala, não, porque Jesus não veio quebrar com as esferas de autoridade desse mundo. Né? Oportunidades tiveram e muitas durante o ministério de Jesus para fazer isso, mas ele não veio para isso. Então Jesus não quis quebrar a ordem das coisas e falou, não, faça-se como é devido. Né? E aí Jesus então é batizado por João Batista. Pois bem, depois de toda essa pregação, depois de todo esse testemunho, a gente vê João Batista preso, e preso ele começa, amargando na prisão, a ter dúvidas. É um paralelo àquilo que aconteceu lá com o rei Davi, que depois de tantas vitórias, depois de Davi consolidar Israel como um reino, frente ao que era antes, que era, na verdade, um conglomerado de tribos, sem nenhuma estrutura formal de autoridade, depois de tudo isso, bate a dúvida. Davi realmente é rei? A casa de Davi realmente existe? Né? E aqui esse é um paralelo no Novo Testamento. Diz lá, capítulo 11 de Mateus, João envia mensageiros a Jesus. Texto bonito, bonito como Mateus escreve esse texto também. A gente vai ver aqui que existe uma certa lógica circular aqui de Mateus com relação ao que está sendo discutido. Quando João ouviu no cárcere, versículo 2, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. É uma mensagem de muito consolo, mas é uma mensagem também de exortação. Termina aí com uma frase meio exortativa, né? E depois Jesus vai falar e vai endossar o ministério de João de uma maneira muito eloquente no texto que se segue. Mas olha aqui a tal da lógica circular de Mateus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, quem é Cristo? O que é Cristo? Cristo é um nome em grego para o ungido. A palavra Cristo quer dizer isso, ungido, né? Então, Cristo não era um nome, Cristo era um título, né? Jesus, o Cristo. Com o tempo, a gente conhece na nossa liturgia, na nossa fala, e até em textos que se seguiram, como Jesus Cristo, em que o título vem junto com o nome de Jesus, né? Mas Cristo é um título, ungido, que é uma versão grega para outro título hebraico, que é o Messias. Então, diz o seguinte, e o que é o versículo 3? És tu aquele que estava para vir? Quem que estava para vir? O Messias. Então, olha como a gente poderia ler esse texto. Quando João ouviu falar no cárcere das obras do Messias, mandou para os seus discípulos perguntarem: és tu o Messias? Mostra, o que Mateus está fazendo aqui? Ele está mostrando a inconsequência da dúvida, né? João pede ao Messias, vai ao Messias perguntar se ele é o Messias. E como é que Jesus responde? Jesus responde a partir do que João perguntou. Quando João ouviu das obras, a gente presume que as obras de Jesus não falavam naquele Messias que haveria de ser o esperado como um libertador, como aquele que estabelecia uma nova ordem, porque Jesus estava vivendo um ministério itinerante. Pois bem, quando João viu dessas obras, ficou na dúvida. E como é que Jesus responde? Jesus responde listando as suas obras, né? Também tem outro elemento circular aqui na resposta. Bateu a dúvida em João por causa das obras. Jesus diz: sou eu, veja as minhas obras. Agora, tem um pedaço aqui nessas obras que é interessante, certamente João deve ter reconhecido. Esse trecho que a gente vê aqui, Jesus recitando, na verdade é uma referência a Isaías, capítulo 61. E nesse Isaías 61 a gente tem um detalhe adicional. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele é rei. És tu o Messias? Eu sou o ungido de Deus. És tu o Cristo? Eu sou o Cristo. Não há dúvida, para nós não há dúvida de quem é Cristo. Cristo é o ungido. O Espírito de Deus o ungiu. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque a tua unção é permanente. E sabemos que assim o Senhor nos chama, como diz o texto em Apocalipse, para sermos reino e sacerdotes, reinarmos contigo. Porque assim fomos chamados, Senhor, ungidos pela tua graça, para sermos de ti. E sabemos que, sendo de ti, o Senhor nunca nos abandona.
sejam quais forem as intempéries na nossa vida. Senhor, que estejamos sempre munidos desta promessa, que saibamos que a nossa esperança está em Ti, não nos nossos governos, não nas nossas estruturas sociais, não nas ideias que pairam por esse mundo, mas sim em Ti, alicerce permanente e eterno, que nos levará para a eternidade, junto contigo. Fica com o Senhor com neste dia, um dia importante, um dia em que esse país vota pelos candidatos que por aí estão. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com essa nação e que o Teu propósito sobre ela seja visível a nós que somos de Ti. Nós assim pedimos, nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.